nós estamos reunidos aqui no Centro Cultural Cultura Nordestina e também via Skype para um tema instigante sobre a fraude. O palestrante vai ser o professor Walter da Rosa Borges, que é o fundador aqui do Instituto Pernambucano, né, de Pesquisas Psicobiofísicas, e ele vai falar sobre o tema a questão da fraude em pesquisa parapsicológica. Professor, por favor, professor Walter, por que esse professor agora? Pela Walter da gravação. Vamos lá. Vamos jogar logo o slide para a gente começar a conversar. Então, eu vou compartilhar com vocês. Está gravando, né? O slide está gravando e no modo apresentação. Tá ok aí? Vocês estão vendo? Estão vendo a projeção de posição? Não? Opa. Ainda não. Espera aí, então... Só... Dá para passar a posição. Ele é magrinho, ele é magrinho. Ele está desbloqueio dele. Agora, pronto. Aí você não passou, você ainda não clicou na projeção. Está aparecendo a questão da fraude? Não, está aparecendo apenas as 4 imagens, como se você estivesse olhando a sua câmera. Deixa eu ver. Agora, Já é fraude. Agora. Está no modo apresentação? Isso. Ok, pronto. Bom, então essa é uma questão muito polêmica, porque, naturalmente, em virtude... Não está no modo apresentação ainda não, viu? A gente está vendo o slide, mas não está no modo apresentação não. Então... Está ocupando a tela toda, né? Agora? Agora. Pronto. Muito bem. Bom, recomeçando. Essa questão da fraude é realmente uma questão muito antiga, porque, em virtude da parapsicologia, investigar e tentar reproduzir os fenômenos incomuns da mente humana, ela encontra muita resistência no mundo científico, principalmente aqueles cientistas que são radicais e não aceitam qualquer tipo de fenômeno que não possa ser explicado pela física, pela química, pela biologia. A verdade é que esses fenômenos existem. A própria igreja, no passado, e as religiões também, diziam que eram fenômenos produzidos pela divindade ou pelos maus espíritos, demônios. Então, a parapsicologia, antes dela, a metapsíquica, investigou esses fenômenos de maneira metódica para saber se eles eram reais ou eram resultados de fraude. Então, vamos analisar cada um desses questionamentos e daí desenvolver uma polêmica sobre o mesmo. Então, aqui, deixa eu voltar aqui. Olha, o que é importante salientar, os fenômenos paranormais são raros. Eu diria isso, raríssimos, principalmente os fenômenos de psicapa. O que é o fenômeno psicapa? É a ação da mente sobre o mundo exterior, afetando não só a matéria, os objetos materiais, como também os seres vivos. Então, por serem raríssimos, é claro que eles não podem ser repetíveis
em condições de laboratório. Vamos adiante. Eu estou sendo sucinto para dar oportunidade aos comentários dos meus amigos e colegas. Vamos lá, João. Cadê a gente? Oxe, já passou, já. A possibilidade de fraude. Não, teve um antes. As fraudes. Esse negócio aqui está passar no meio do caminho aqui na frente. As fraudes alegadas e fraudes provadas. Sim, fraudes alegadas e fraudes provadas. Quem alega, cabe o Eu não estou vendo mais o modo da apresentação, não. Vocês estão vendo o modo da apresentação? Eu entrei agora e não estou vendo, não. Só estou vendo, só estou tendo o prazer de ver os meus colegas de discussão. Deixa eu tentar aqui novamente. Molinho está oculto. Deixa eu compartilhar novamente aqui, por favor, e para a gente poder... Está complicado hoje. Saiu o compartilhamento, não me pergunto por quê. E vocês estão conseguindo ver agora? Agora parece que sim. Voltou, mas não está a tela cheia ainda, não. Não. Vamos colocar a tela cheia. Agora sim. Ok? Ok. Pronto? Pronto? Bom, então, há dois tipos de fraudes. As fraudes e fraudes provadas. Então, vamos, naturalmente, examinar inicialmente as fraudes alegadas. A quem alega, cabe a comprovação do ônus de fazer a prova. Até agora, ninguém fez a prova de fraude. Houve alegação, mas não a prova de fraude. E nas fraudes comprovadas, sim. E essas fraudes comprovadas foram pelos próprios pesquisadores. Os mágicos procuravam reproduzir os fenômenos paranormais. Mas aí é outro departamento. Imitar um fenômeno paranormal não é provar que ele não existe. É apenas imitar aquilo que realmente existe. Tá devagarzinho, né? Tem alguém com o microfone aberto, por favor. Nada ainda? Aqui. Sou eu. Vou devagar. Obrigado. Então, fraudes alegadas... Já falei. Por favor. Está tentando mudar a tela. Ok. Outra coisa. Está ruim hoje. Espera aí, só um instante que eu vou... No PowerPoint, né? Está prejudicando mesmo. Colocar aqui no PowerPoint novamente. Quero só aí modo apresentação. um sinal, né? E... Modo apresentação. Ok? Ok, pessoal? Alguém me dá um ok? Tá ok? Pula a tela. Mas está congelada no slide fraudes alegadas e fraudes provadas. Agora, passou, beleza. Muito bem. Bom, há céticos
ou críticos que falam em possibilidade de fraude. Possibilidade de fraude não é comprovação de fraude. O que se alega tem de ser provado indiscutivelmente. Outra coisa, conjectura não é indício ou evidência, e menos ainda prova de fraude. É isso que acontece com céticos enrutidos, que não aceitam de maneira alguma um fenômeno paranormal. Vamos adiante. Está ali. Outra coisa importante, não se pode fazer a prova de fraude daquilo que não se pesquisou com base apenas na pesquisa alheia. E, no entanto, alguns negacionistas, não, mas isso ficou provado porque fulano disse, Beltrano disse, ele é um cientista sério. Não é, não. Esse negócio de todo cientista é sério é um mito. Cientista também frauda. Vamos adiante. Já o meu está desligado. Não, problema. Ó, então, todos os médiuns eram mágicos? Qual o médium que se provou que era mágico? Ninguém fez essa prova. Por quê? Primeiro, Ronaldo, que se dedica também à magia, mas não é a magia, não, a mágica, né? Ele sabe que, para quem quer ser mágico, precisa ter habilidade manual. Eu, por exemplo, nunca seria um mágico, porque eu não tenho nenhuma habilidade manual. Depois, para ser capaz de realizar prodígios em mágica, é preciso que a pessoa que está começando a fazer mágica passe muito tempo até fazê-lo com habilidade. Ora, nunca se provou que os médiuns ou paranormais pesquisados fez algum curso de magia. Não há nenhuma prova disso. E como é que eles realizaram esses fenômenos tão extraordinários? No entanto, os céticos calam-se a respeito, porque eles não têm nenhum argumento para refutar essa afirmação. Quais os médios que os pesquisadores flagraram fraudando? Alguns foram pegos, não há dúvida, mas foram raros. E alguns fraudaram porque eram pagos para produzir fenômenos, como, por exemplo, Eusápia Paladino. Ela realmente era uma paranormal formidável, mas em algumas coisas ela fraudava porque o fenômeno não depende da vontade do paranormal ou do médium. Então, uma fraude só não invalida todos os fenômenos devidamente comprovados. Isso é muito importante salientar. Bom, o mágico, como eu falei, necessita de grande habilidade manual, resultante de um longo período de treinamento para ter a perícia de iludir pessoas. Ora, ninguém sabe de algum paranormal
que conseguiu realizar esse fenômeno sem ser mágico. Quem foi? Nenhum cético, nenhum negacionista apontou qualquer paranormal. Todos os fenômenos de psicapa foram reproduzidos por mágico? Não. Não. Vamos aqui examinar alguns. Qual foi o mágico que conseguiu, como Ted Sede, imprimir imagens em película fotográfica? Qual? Naquela época, as máquinas fotográficas eram com película. Hoje não. Hoje não existe mais. Mas era a ocasião do mágico demonstrar que poderia também imitar os fenômenos de Ted Sede e conseguir imprimir imagem nas películas fotográficas. Outro caso, de Thomas Green Morton, por exemplo, que foi pesquisado por Mário Amaral Machado. Thomas Green Morton não só entortava garfos segurando, e o mágico pode fazer isso, pode, não tem problema. Mas acontece que Thomas Green Morton entortava garfos à distância, conforme Duílio Cabral da Costa demonstrou. Ele levou todo esse material que Thomas Green Morton entortou durante um almoço que ele convidou os amigos, porque hospedava na sua mansão o Thomas Green Morton. E nessa ocasião, quando Thomas desceu as escadas, era mais ou menos meio-dia, a mesa estava forrada, os convidados esperando, e ele disse: "Bom dia!" Entortou todos os garfos e facas. Tudo isso Duílio presenteou ao Instituto. E nós não temos mais, porque um amiguinho nosso, não é, pediu emprestado e não devolveu mais. Senão eu trazia aqui para vocês verem. Não era só garfo, não, era colher enorme, que nenhum mágico ia entortar segurando. Então, eu queria ver um mágico fazer isso. E também nós temos o quê? Fenômeno de levitação, por exemplo. Qual é o mágico que conseguiu levitar? Vamos dizer, nós temos um fato histórico. Frei Cupertino. Olhe, quem está dizendo isso não sou eu, é a Igreja Católica. Será que a Igreja Católica está fraudando também? Frei Cupertino levitava durante a missa e ele foi proibido de celebrar a missa porque, de vez em quando, ele levitava e os fiéis ficavam mais preocupados, extasiados com o Frei Cupertino levitando do que com a missa. No entanto, se diz que Daniel Dungla Romo fraudava porque levitava. E que um brasileiro, Carlos Mirabelli, também fraudava quando ele tem fotografia levitando. Veja só quanto negacionismo, quanto preconceito em relação a fatos comprovados. Uma coisa é um fato comprovado, a outra é a interpretação do fato. Qual é a explicação desse fato? Aí é outro departamento. A imitação de um fenômeno psicapa por um mágico, como já disse, não é prova que ele foi imitado por um médium.
Quer dizer, o médico primeiro viu o mágico fazer aquele prodígio. Aí ele, sem ser mágico, conseguiu reproduzir. Não é interessante isso? Vamos dar adiante. Dificilmente, olha, isso é importante, muito importante. Dificilmente um paranormal produz um fenômeno psicapa voluntariamente desafiado para fazê-lo, ou é ignorância ou má fé de quem quer que seja, principalmente de mágico. Ora, se um fenômeno paranormal é raríssimo, não adianta estar fazendo reuniões mediúnicas, experimentais, vamos ver se produz fenômeno. Ora, pelo fato de se esperar que um paranormal produza fenômeno, já é uma espécie de coação. E isso tem uma influência psicológica no seu desempenho. Só quem é ignorante é que não sabe que a imposição da produção de fenômeno, claro que cria um problema emocional para aquele que está sendo investigado. Vamos adiante. Olha, mágicos gostam muito de se autopromover, alegando e não provando que os médios ou paranormais fraudaram. Isso quase todo ele quer, naturalmente, ganhar prestígio fazendo essas alegações. E tem o veso de explicar tudo pelos recursos da mágica. Realmente é muito preconceito e muita necessidade de autopromoção. Vamos lá. A hostilidade explícita dos pesquisadores pode inibir o médium e bloquear a manifestação psíquica. Olha, se você já olha com desconfiança para a pessoa, vai inibi-la. Eu quero ver você produzir esse fenômeno agora. Ora, isso aí é uma forma de bloquear, porque a pessoa se sente na obrigação de produzir um fenômeno que é raríssimo. Por que não se faz isso na física, na química, na biologia? Por que não se faz isso? E se exige isso da parapsicologia? É muito preconceito ou muita ignorância? Vamos lá. Os mágicos, aí, se submetidos aos mesmos procedimentos de controles adotados em relação aos médios paranormais, conseguiriam enganar os pesquisadores? Eles aceitariam o desafio? Nenhum deles se apresentou para realizar fenômenos paranormais sob controle. Por que eles não fizeram isso? Porque sabiam que não conseguiriam produzir os fenômenos. Olha aí o que eu chamo de covardia intelectual. Esses mágicos são covardes. Ainda hoje eu desafio qualquer mágico que se apresente no Instituto rigidamente controlado e consiga realizar esse fenômeno. Está lançado o meu desafio. Mesmo que conseguissem, apenas provariam sua habilidade mágica e não a fraude dos médiuns. Vamos dar adiante. Bom, aí no meu livro Manual de Parapsicologia, eu fiz esse perfil ideal do nosso parapsicólogo. No nosso entender, o parapsicólogo ideal deve apresentar os seguintes requisitos: sólida cultura geral, por ser a parapsicologia uma ciência de extrema
interdisciplinaridade. Porque o nome correto de parapsicologia não é ao lado, porque para é ao lado, meta é acima. Então, a parapsicologia não é ao lado da psicologia. A parapsicologia lida com fenômenos que não é investigado pela psicologia, pela psiquiatria. Ela lida com fenômenos não só psíquicos, fenômenos incomuns da mente humana em psique, e também com a ação da mente sobre a matéria e sobre os seres vivos. Nem a psicologia, nem a psiquiatria, nem a psicanálise faz experiências com atividades mentais que afetem a matéria e os seres vivos. Não é objeto da psicologia, nem da psiquiatria, nem da psicanálise, e sim da parapsicologia, que teria um nome melhor de psicobiofísica, que é o caso do nosso instituto, Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísica. Segundo, o parapsicólogo tem que ter o espírito aberto a concepções arrojadas dos fenômenos paranormais, não se deixando influenciar por suas convicções filosóficas ou crenças religiosas. Por exemplo, o católico diz, não, mas isso aí são milagres, somente acontece na igreja. Os espíritas dizem, não, todos os fenômenos são produzidos por espírito. Não. Os próprios teóricos espíritas, como Camille Flammarion, como Gabriel Delane, foram claros. Camille Flammarion chegou a afirmar categoricamente os fenômenos mediúnicos são tão raros que, a rigor, podemos dizer que eles não existem. Olha, quem está dizendo isso era um espírita. Mas acontece que os espíritas só leem os livros de Kardec. Não lê os outros teóricos. Gabriel Delane, Camille Flammarion, entre outros. Terceiro, neutralidade operativa no trato dos fenômenos paranormais, não se deixando influenciar, por suas convicções filosóficas ou crenças religiosas. Isso é muito importante, porque a tendência, realmente, de quem é religioso, é tentar levar para o seu lado aquele fenômeno paranormal. Depois, o que é importantíssimo, hein? Interesse pelo diálogo permanente com cientistas de outras áreas, visando o enriquecimento dos temas pertinentes à investigação parapsicológica. Outro tópico: consciência lúcida dos problemas específicos da parapsicologia e a busca incansável de estratégias para a sua solução. E, finalmente, orientação sempre centrada no homem, que é importante, que para a parapsicologia
os fenômenos paranormais são produzidos pela mente humana, em regra geral, em nível inconsciente e rarissimamente de forma consciente e voluntária. Então, a orientação do paranormal é centrada no homem e não nos espíritos. A parapsicologia não lida com além, não lida com manifestações de espíritos. Portanto, é a orientação centrada no homem para a compreensão e utilização cada vez maior de suas potencialidades. Meus amigos, era isso que eu tinha a dizer hoje, de maneira muito sintética, para dar oportunidade aos participantes desse encontro para fazer os seus comentários. Muito obrigado pela atenção. Compartilhar aqui. Levar aqui a. Tentando tirar o compartilhamento e para a gente poder partir aqui para os comentários, né? Aqui, informações. Saiu aqui o compartilhamento? Saiu. Ok. Então, pessoal, e não fica aparecendo aqui Luiz Carlos, nem no espelho, né? Ele está só a mão. Parece só a mão dele. A mão dele. A mão boba, mão boba. Então, César, eu estou vendo aqui que levantou a mão. Vem lá para cá, Luiz. Para fazer a sua colocação. Todos juntos para frente, Brasil. César, sua mãe está melhor, César? Tá bem. Ela não está doente, é porque ela, quando eu fico, minha irmã viaja, ela fica só e ela quer que eu fique junto dela, sabe? Certo. Já ocorreram alguns episódios da minha ausência, e ela teve pressão alta, tudo. E ela gosta de, quando sente algum mal, ela tá junto de mim, entendeu? Mas tá bem, não teve nenhuma intercorrência, não. É por isso que eu estou aqui até agora, porque minha irmã não voltou ainda de viagem. Graças a Bom Deus. dia a todos. Você está no escuro. Deixa eu fazer assim, isso melhora. É um espírito trevoso? É porque tá a posição, a luminosidade do quarto tá ruim. Esse melhorou um pouquinho agora? Melhorou. Agora, melhorou. Pronto. Bom Tá dia a todos. trevoso. Bom dia a todos. Muito obrigado, Walter, pela sua apresentação, bastante interessante. Eu fiz umas anotações aqui. Eu queria ter algumas dúvidas. Você falou que a quem alega cabe a comprovar, perfeito. E aí você falou que muitas vezes as pessoas tentam comprovar alguns fenômenos partindo de algumas experiências registradas também em obras publicadas, né? Justificando um trabalho de pesquisa bibliográfica, assim, você fundamentar algum fenômeno que foi trazido por outros autores. Aí você colocou que esse tipo de análise, né, poderia ser falha, tendo em vista que também os cientistas produzem fraudes. Aí eu gostaria que você tecesse algum comentário em relação a isso. Se realmente as pesquisas fundamentadas não no fenômeno em si, mas sim em literatura da área específica, não poderia ter uma evidente comprovação de que tal fenômeno ocorreu e está registrado em obras. Essa é a primeira indagação. Olha, como eu falei, esses fenômenos são infrequentes. Por exemplo, se não me engano, foi em 1978, se não me engano, ou 83, não estou lembrado, aconteceu um poltergeist no edifício Paris, na Avenida Cruz Caboclo. Recife. Que eu fui chamado por telefone para investigar o fenômeno. Era a doutora Léa Correia, que era presidente do Sindicato dos Médicos. Pois bem,
Eu até disse, ó, doutor, eu não vou porque eu não fui convidado. Não, eu estou falando o nome da família. Bem, já tinha ido um padre, já tinha ido um pastor protestante, um médium espírita, uma mãe de santo, tudo alegando coisas do além. Então eu fui com minha esposa, que era psicóloga, identifiquei quem era uma garotinha de 12 anos, e tive a sorte de ver um poltergeist em ação, o que é dificílimo. Quando eu chamei a garotinha para conversar com ela, de repente uma garrafa voou e bateu na parede. Olha, isso é muito raro. E depois disso, eu ainda vi uns 2 ou 3 fenômenos, mas já acontecidos, e nunca mais nós recebemos qualquer informação sobre o fenômeno poltergeist. Pois é, Hein? esse fenômeno poltergeist lá de Bibiribe foi registrado numa obra, não foi? Mas esse é outro caso. Esse é outro caso. Esse Bibiribe foi no bairro de Bibiribe e esse aí da Cruz Cabugá em outro bairro. É outro caso. Todos em Recife. E esses dois casos foram registrados em algum tipo de obra literária da área? Alguma obra publicada, alguma coisa? O Biberibe foi. O de Bibiribe, muito mais ainda foi o de da Edifício Paris. Inclusive, numa revista de São Paulo, falou sobre o Edifício Paris. Passou no Grupo Repórter, inclusive. O Então, Diário de Pernambuco, Jornal de Comércio. são fragmentos, né? São fragmentos interessantes para que se fundamente uma possível afirmação evidente de tal fenômeno, né? Embasado em uma literatura oriunda de um fenômeno. Entendi. Uma coisa assim, uma pergunta só para finalizar. É o seguinte, são mais 2 perguntas que eu queria que você me explicasse, por favor. Uma pessoa sem formação formal, uma pessoa que não teve acesso às condições de estudo, uma pessoa simples, ela pode ser um parapsicólogo? Parapsicólogo, não, tem que ter o curso, tem que ter a formação. Agora, paranormal é diferente. Pronto, exatamente. Ela em sendo paranormal, então, eu posso afirmar que nem todo paranormal é um parapsicólogo. Sim. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um parapsicólogo e ser paranormal. Ser paranormal e não ser um parapsicólogo. Rarissimamente, qual é o paranormal que é parapsicólogo? Pois é. É outra pergunta desencadeada dessa. Fernando é psiquiátrico, mas não obrigatoriamente é um paciente psiquiátrico, né? Tudo bem, eu entendo. Mas em relação à parapsicologia, existe registro de alguma... Você soube, ouviu dizer que algum parapsicólogo desencadeou processos de paranormalidade? É essa a pergunta. Olha, César, raros parapsicólogos passaram por tantas experiências que eu já passei. Não, você presenciou como estudioso, mas você, Walter, ou qualquer outro parapsicólogo, se existe registro na literatura que é possível que um parapsicólogo seja um paranormal, essa é a pergunta. Olha, eu vou dizer para você, eu não sou paranormal, mas eu passei por uma experiência muito séria que eu já disse a vocês. Eu sei. Aí isso foi só isolante. Na literatura, você já viu algum registro, algum local, que alguém registrou que um parapsicólogo foi sujeito de um processo paranormal? Essa eu queria saber se existe isso. Eu não tenho conhecimento. Luiz Carlos... Aquele estudioso que estudava precognição, ele também não realizava... Ele fazia precognição e estudava o fenômeno. Não me esqueci, foi semana passada que falaram dele, ou semana retrasada. É um parapsicólogo, era um estudioso de precognição e ele realizava fenômeno de precognição. Agora, precognição, veja, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Sem ser paranormal. Por exemplo, como eu contei a vocês aqui,
Eu passei Então a precognição não é um fenômeno paranormal. Olha, a pré-cognição com uma telepatia pode acontecer com qualquer pessoa. Quando ela é recorrente, aí sim, a pessoa pode ser dotada de uma aptidão paranormal. Mas quando é uma vez só, esporádica, não. Qualquer pessoa pode passar por uma experiência telepática e pré-cognitiva. Eu mesmo passei por uma dolorosa. Quando eu saí de casa para ir para a Procuradoria, eu era naquela época procurador de Justiça, então eu tinha um filho de 4 anos e 9 meses. Quando eu saí de casa, então eu ouvi uma voz, me disse assim, Ulisses vai morrer hoje. Ulisses era o nome do meu filho. Eu parei, que eu nunca tinha passado por aquela experiência, e dei alguns passos e a voz repetiu, Ulisses vai morrer hoje. Fui para a Procuradoria e 3 horas depois, mais ou menos 4 anos, 5 horas, minha esposa telefonou. Walter, venha imediatamente que o Ulisses está muito mal. Quando eu cheguei lá, ele já estava morto. Realmente, doloroso, muito doloroso. Olha, Só para finalizar, eu queria tentar entender, a minha ignorância me deixa ignorar, se existe diferença entre inconsciente e subconsciente. não, isso é invenção. O inconsciente é um só. Não há, vamos dizer, dimensões do inconsciente. O inconsciente, E subconsciente seria o quê? olha, se nós não conhecemos nem direito o consciente, quanto mais o inconsciente. É sobre Não, uma, mas o deixa eu falar, sobre uma perspectiva, por exemplo, da psicanálise, o subconsciente é aquilo que está mais superficial. Por exemplo, nós não estamos falando aqui agora, mas se você perguntar, quem descobriu o Brasil? Está lá no subconsciente. O inconsciente seria algo que está recalcado, mais profundo. Né? Seria mais uma questão de nível de profundidade. Uma linhazinha só. É aquilo que é fácil de você recordar. Isso. É aquilo que é mais fácil de você recordar. Eu só tenho a agradecer as brilhantes explicações dos colegas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. César, Que eu aprendi muita coisa hoje. obrigado aí pelas reflexões, César. E antes de passar a palavra à Molina, só para contribuir sobre a questão das experiências paranormais que, eventualmente, parapsicólogos possam passar. Então, alguns parapsicólogos, né, eles passam por experiências incomuns, nem todos. Então, alguns relatam essas experiências, inclusive Eu passei. os motivaram, né, a continuar estudando, mas nem todos. Né? Então, como a gente pode entender, né, que se, como aptidão humana, então é esperado, né, que as pessoas, de uma forma geral, passem eventualmente uma vez na vida, com uma frequência aí espaçada, né, com experiências incomuns, que algumas podem ser paranormais. Eu mesmo passei por algumas experiências assim, poucas, né, incomuns. Conheço pessoas da família que passaram com uma frequência até maior, né, mas não é comum, digamos assim, aquilo que você perguntou, relatar que um parapsicólogo é paranormal, e isso, não, de uma forma geral, não acontece. Agora, o parapsicólogo, eventualmente, passa por experiências incomuns. Eu mesmo teve a cadeira de balanço da minha avó que se balançou sozinha. É um fenômeno aparentemente psicapa, né? Certo? Né? Já que não tinha outra explicação plausível no momento, né? Ele passou muito tempo, né, Ronaldo, a cadeira. Isso, né? mais de 5 minutos. Mais de 5 minutos. Sozinha. Então, não seria assim plausível assim uma vibração ou uma corrente de ar, né? Uma coisa desse tipo. Aparentemente, né? Ele teve testemunha, né? Meu irmão e minha mãe. E só um esclarecimento sobre os poltergeists, então, que se tem muito, né? E a gente tem que dividir a abordagem científica da abordagem jornalística. Né? Então, você, às vezes, quando surgem essas coisas assim comuns, tipo, é comum os aspectos de pirogenia, né? Ou algo, né, quebrando, né, aparecendo pedra, se danificando, né, coisas. Então, isso daí aparece relatos jornalísticos, né? E aí, eventualmente, se chama um parapsicólogo, às vezes se chama um padre, um pastor, atribui logo a
a Satanás ou algum elemento transcendental. O parapsicólogo vai com outra abordagem, como o Walter bem finalizou. A abordagem da parapsicologia é o homem, né? O ser humano, né? É a fonte dos fenômenos, né? Como isso em qualquer ciência, né? Então, o que se tem são abordagens jornalísticas até ela chegar a um ponto de ser uma abordagem científica, virar uma publicação, virar um artigo, virar um livro. O próprio Tinoco, né? Ele já nos apresentou aqui nesse fórum, né? Tem livros publicados sobre poltergeist, mas ele investigou um poltergeist em Manaus, na época que ele morava lá, e não na hora, porque é raríssimo isso que Walter, né, teve a oportunidade de presenciar, né, por 2 vezes. Ele não falou um outro caso, mas em outra ocasião ele falou em outra cidade, Bonito, né, também apareceram outras situações aí de poltergeist. Então, é raríssimo. Então, o que você tem é evidências, e Tinoco nos mostrou as evidências, né? A impossibilidade do deslocamento de pedras fazendo ângulos retos, né? Não existe lei natural que permita isso. Então, quer dizer, só complementando aquilo que foi dito, né? Geralmente acontece de uma forma jornalística e, eventualmente, ele se transforma num artigo assim, mais estruturado de uma investigação científica, né? De se mostrar uma metodologia e aí se apresentar aqui alguns resultados para ter uma conclusão, né? Primeiro, já que, né, começa com a fraude, né? Que é a primeira hipótese para a psicóloga, é a fraude, né? E depois aí vai se ver o que eventualmente se é uma ação psíquica ou não. Mas Molina está inscrito, por favor. Foi só para um complemento, porque foi muito boa essa provocação de César, aí, essas reflexões, né? Mas, por favor, Molina. Antes de tudo, dizer para a Walter, agradecer a Walter e elogiar a Walter pela coragem de trazer essa temática, né? Uma temática sensível no meio científico, a questão das fraudes, dos erros, né? Das limitações do método científico. Mas é muito importante a temática, que não só para fenômenos parapsicológicos, mas toda a ciência como um todo, né? Porque a realidade é muito mais complexa do que a gente pode imaginar e que os nossos instrumentos e as nossas abordagens nos permitem decifrar, né? Há alguns cientistas de ponta que decidem que o universo ele se permite ou não se permite ser investigado, né? Chegou a esse ponto, né? O que a gente tem direito a investigar é algo mínimo, é uma mínima parte do que o universo né? E talvez ele se permita, entre aspas, né? Outra coisa que Walter tocou, que também é muito importante, e também me é muito caro, primeiro, a questão da fraude, ela é real, ela existe em todas, não só no campo da parapsicologia, em qualquer campo da ciência, né? E como o Walter disse, são feitos por cientistas, pesquisadores, que são seres humanos, com qualidades e defeitos, né? Que todos nós, seres humanos, temos. A gente sabe que a eticidade da pesquisa depende da eticidade do pesquisador, e que todo pesquisador não é neutro, ele influencia na pesquisa, na interpretação dos resultados. Isso tudo, eu me lembro de uma coisa que me marcou muito na minha formação. Eu acho que eu já compartilhei isso com vocês, do epidemiologista. O meu segundo mestrado e meu doutorado, apesar de ter sido em planejamento familiar, mas o meu departamento é o departamento de epidemiologia. O departamento de epidemiologia na Inglaterra é a construção do conhecimento científico, né? No caso, na área da saúde. Então, eu pude conviver muito tempo, nesses 6 anos que eu fiquei por lá, com pessoas de grande qualidade na questão da produção do conhecimento. E me formou, né, na questão de um olhar muito crítico, né, no método científico, na comunidade científica, nos pesquisadores, com muito cuidado, né, sempre com o pé atrás diante dos resultados. Me marcou muito uma experiência de um grande epidemiologista da Inglaterra,
que era considerado meio doidinho, mas ele entrou na sala de aula, no primeiro ano que eu estava lá, ainda no mestrado, disse, eu vou mostrar para vocês que 95% da literatura científica é lixo, né? Rubbish, trash. E eu, na hora, fiquei insultado, disse, esse cara é um idiota, é um soberbo, maluco. E ele, uma vez por mês, em média, ele pegava os trabalhos clássicos, inclusive clássicos, né? E destruía os trabalhos na frente da gente, mostrando as falhas metodológicas, os riscos, os vieses, as más interpretações, etc. Era uma coisa realmente chocante, mas me marcou muito. E isso me deu base naquela regra dos 10-6 que eu coloco, que é sempre o mínimo minimório que todos nós que lidamos na área acadêmica, na área científica, temos que ter 10 atitudes, começa com a letra C, quer dizer, competência, fazer bem feito, curiosidade, que aprender com tudo, o tempo todo, para sempre. Mas aí vem as duas outras que Walter, me incomoda quando você coloca quase como fosse sendo um adversário da ciência, quando eu acho que ele é um aliado da ciência, que é o ceticismo científico, né, e a criticidade. Eu acho que não independente da área, né, eu acho que é uma característica básica. Para mim, aí eu estou com Carl Sagan. O ceticismo científico, a dúvida, dubitando ad veritatem pervenimus, como dizia o Cícero, o grande tribuno romano, duvidando, chegamos à verdade, ou procuramos chegar à verdade, sabendo que a verdade é inatingível, mas é a alma da ciência. E quando você fala com razão, nesse recorte que você está analisando, mas quando você fala contra o ceticismo científico, eu me incomodo. E você fala da criticidade que as pessoas têm. No caso específico, eu concordo com você, é exagerado, porque aí vai num outro viés, que você também apontou muito bem, que é o que eu chamo do fanatismo científico, né? Onde boa parte dos pesquisadores, cientistas, não conseguem ver as limitações do método científico, as limitações da abordagem científica, não conseguem ver o tamanho da nossa ignorância com o que a gente tem de racionalidade, de instrumentos, de métrica, né, para a gente medir essa complexidade que é a realidade mesmo, fora, vamos dizer uma linguagem da gente, saindo do Maia, né, que a gente, como está naquela estátua de Ísis lá numa cidade no Egito, acho que é Saish ou alguma coisa, está em pé dela, né, nunca ninguém jamais conseguiu tirar meu véu e ver a realidade. Não há ainda na história da humanidade alguém que conseguiu retirar meu véu e ver a realidade como ela é. Então, essa falta não é só de humildade, não, é falta de consciência da limitação que a ciência oficial tem, né? Beira a ignorância, apesar de ser uma característica de pesquisadores, de cientistas. Ele não é um fanatismo científico. E aí eu acho que você está certo, né? Está absolutamente certo. Tá? Com as limitações, ele não tem ideia, tá? Não, das fraquezas do método científico, da observação sistemática, tá? E aí vai para um fenômeno como o do psicapa, quando você coloca muito bem, talvez não dê para reproduzir, tá? Talvez tenha uma variável que não acontece quando a gente quer. E o cara diz, porque não acontece quando a gente quer, não existe, não é científico. Aí eu concordo com você, tá? Faz parte de um, eu chamo de fanatismo científico, mas é uma ignorância científica, é o nome que a gente quer dizer. Mas quando você fala isso, mas você critica o ceticismo e a criticidade, aí, mestre, guru, eu fico incomodado. Eu não acho que a gente tem que ser cético. É a alma da ciência, a gente tem que ser crítico. Tá? Agora, tem que ter o outro lado, dizer, esses caras que fazem esse tipo de ceticismo fanático, esse tipo de criticidade fanática, esse tipo de preconceito disfarçado de ciência, que a gente tem que dar na cara da comunidade científica. Porque, para mim, isso não é ciência. Cara que tem fanatismo científico, tem preconceito científico,
tá? Tem idolatria pelo método científico limitado. Ele, para mim, foi mal formado. Ele é absoluto. E é a maioria da comunidade científica. A maioria da comunidade científica. Né? Então, é só isso. Parabéns. Tá? Acho que foi sensacional a sua abordagem, ter trazido essa temática para cá. Tá? Mas eu acho que você tem que tomar cuidado quando você fala critica o ceticismo científico no geral e a criticidade no geral, porque eu lhe conheço, tá? Eu faço meu guru, tá? Eu sei que sou brilhantismo, mas quando você faz assim, geralmente pode confundir. E eu acho que o ceticismo citou com Carl Sagan, tá? Epistemologicamente, o ceticismo científico é a alma da ciência. Aqui a gente tem que criticar tudo, duvidar de tudo, e quanto mais for marcante o evento, né, maior vai ser a necessidade da prova. Agora, sabendo que a gente muitas vezes não vai provar, porque o método é limitado, a realidade é mais complexa. Tá? E aí eu estou contigo, fechado. Acho que quem faz a crítica, tá, e uma abordagem limitada, preconceituosa, tá, é ridículo, não devia ser considerado nem cientista, nem pesquisador, uma pessoa, é um leigo, tá, travestido, tá, de homem da ciência. Mas parabéns, acho que só você tem coragem de trazer um tema desse e fazer uma abordagem dessa. Parabéns, desculpe interromper. Jalmir, eu queria ler um trechinho aqui. Pela ordem tem Alexandre e Luiz Carlos, e depois eu. Agora eu queria fazer uma observação do que Molina disse. Viu, Molina? Olha, um fato que aconteceu uma só vez é irreal. Não, concordo com você. Não é verdade? Concordo. É preciso haver a repetibilidade para que um fato seja real. Concorda. Quando você fanatiza um aspecto da ciência que é a repetibilidade, tá? Há algumas coisas da realidade que você pode repetir, e é claro que existem, possivelmente, enormidade, talvez seja a maioria das coisas que a gente não pode repetir. Se o cara não tem essa abertura para entender o que você falou, tá? Ele não está bem formado. Infelizmente, Walter, você tem razão. A maioria da comunidade não é bem formada. Tá? A maioria das pessoas... O inglês lá que falou tem razão. E outra coisa, Molina, alguns cientistas têm a fantasia de querer explicar tudo pela matemática. Claro, concordo. Hipóteses que só existem na matemática. Concordo. São fatos observados. Olha, é a única que é ciência, né? É a única que é ciência, né? E matemática não é ciência. Matemática é linguagem. Ciência formal. É diferente, é linguagem, não é ciência. É um instrumento maravilhoso, maravilhoso. Mas quem disse quem pode se atrever que o universo só fala pela matemática? É claro, isso para mim é ignorância, é preconceito, é limitação, é mente estreita. E também existe na ciência, como também existe mau caráter na ciência. Perfeito, Molina, perfeito. Eu só queria ler uma coisinha aqui, Elmir. Se for breve, que Alexandre está É super breve porque é curioso, e a gente vive de curiosidade. Isso porque São José Cupertino é considerado o padroeiro dos estudantes e dos concurseiros. O mais irônico desse título concedido ao santo, viu? É que durante a vida ele se auto-intitulava como Frei Burro, pois pensava não ser provido de muitas habilidades intelectuais ou culturais para se desenvolver. É por isso que eu perguntei. Ele era realmente... Bom, é verdade. Eu quero dizer Agora, que... ele não é, ele deixa Fazia um fenômeno paranormal brilhante. Eu sou padroeiro de voadores, das pessoas que voam. Considerando, então, que o Walter falou da questão da matemática enquanto linguagem, eu devo dizer que uma das definições de arte parte do pressuposto que arte são todas as formas que o homem usa para descrever o universo. Então, nessa perspectiva, matemática é arte pura.
e é um instrumento que é usado pela ciência para descrever as outras coisas. Bom, mas eu queria, primeiro, falar do caráter presunçoso de alguns cientistas. Alguns cientistas eles não seguem esse preceito que o Molina destacou, da validade do ceticismo, e partem que o conhecimento dele chegou ao topo, né? Ele sabe tudo, ele explica tudo, o que não está de acordo com o que ele pensa não tem validade. E aí eu vou me permitir contar um rápido caso que aconteceu com o Dr. Luiz Porto. O Dr. Luiz Porto era um vizinho nosso, lá na Tamarineira. Ele recém-formado, ele contava que recém-formado, ele viajou para o interior da Paraíba, que era a terra que ele morava, e quando ele chegou, ele era o doutor da cidade, então todas as pessoas acorreram a ele para que ele desse alguma solução, alguma explicação. E chegou lá uma senhora que estava com um zumbido no ouvido. E o Dr. Luiz Porto, com os conhecimentos científicos adquiridos lá nas ciências médicas, se prontificou a examinar a mulher, e com muito pouco tempo ele descobriu que a mulher estava com alguma perturbação, porque não havia nada que explicasse. Então, e daqui a pouco chegou lá a preta velha da cidade, a macumbeira, aquela que benzia as pessoas, e disse: não, eu tiro esse zumbido do seu ouvido. E o doutor Luiz Porto, né, recém-formado, desafiou a macumbeira. Então, pronto, você vai, tira o zumbido da mulher. E aquela preta velha colocou lá uma infusão lá para ferver, analisou a fumaça para o ouvido da mulher, e eis que em breves instantes um besouro desesperado saiu do ouvido da mulher e foi-se embora. Era um besouro. O besouro tinha entrado e, coitado, não conseguia sair, estava lá. E o doutor Luiz Porto ficou tão assim, agastado com aquela situação que jamais voltou à sua terra natal, envergonhado. Ou seja, nem tudo que a ciência diz que é. Eventualmente existem coisas, como esse tal besouro, que não está no contexto do cientista, né? Não era o caso dele. Talvez ele não tenha dado àquele caso a atenção que o caso merecia, e o fato é que um mero besouro jogou por terra todos os anos que ele tinha estudado lá nas ciências médicas. Mas o que eu queria falar mesmo era da tal da fraude. A fraude é um fenômeno por si só. A fraude por si só é um fenômeno. Então pode ser que a fraude seja fraude naquela perspectiva que esteja olhando, mas por outro é um fenômeno. Imagine, por exemplo, o Uri Geller fazer desaparecer um avião. Todo mundo sabe que aquele avião desapareceu, mas ele convencia todo mundo que um avião tinha desaparecido. Então eu acho que, embora não seja um fenômeno parapsicológico, mas é um fenômeno artístico, mas o ilusionismo por si só é um fenômeno. Então, talvez a gente não precise dar aos ilusionistas, a essas pessoas, um tratamento tão rigoroso, porque, de algum ponto de vista, ele também é fenomenal e também merece ser estudado, talvez por outro viés. Mas não é que ele não tenha nenhum mérito. Ele tem o mérito de conseguir iludir pessoas, de conseguir fazer parecer verdade coisas que são mentira, e nada mais, por exemplo, do que as pessoas que hoje trabalham com fake news, né? Convencem as pessoas que existem coisas que não existem. Isso é um fenômeno e merece ser estudado. Acontece o seguinte: não vamos confundir fenômeno paranormal com mágica. A mágica é o que? Uma arte, não é ciência. É uma habilidade manual, né? Não é ciência. Então, querer juntar mágica com ciência não funciona, porque são duas coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, acusaram o Uri Geller de fraudar. É possível que ele tenha fraudado, mas foi comprovada a habilidade que ele tinha como paranormal. Isso não há dúvida. O Thomas Greenmort fez coisas extraordinárias. Ele foi pesquisado por Mário Amaral Machado, que era um dos melhores parapsicólogos aqui do Brasil. Então, o que acontece? Como reproduzir esses fenômenos? Por exemplo, fazer com que a imagem sangre. Imagem sangrar. Olha o mágico que faz isso.
Ele pegava uma cédula, tocava fogo e depois reconstituía. Eu queria ver o macho fazer isso. Aí é que está o problema. Como é que isso acontece? Aí é que é difícil explicar. Nós temos o fato, e o fato nem sempre é fácil de ser explicado. E, na verdade, o que conhecemos ainda é tão pouco. O conhecimento é finito, a ignorância é infinita. Essa é que é a verdade. Esse dizer, porque Sócrates diz, o que eu sei que nada sei. Bom, ele já sabe que nada sabe, já sabe alguma coisa. Então, quem diz que sabe que nada sabe, já sabe alguma coisa, sabe que nada sabe. Então, veja quantas contradições. Depois, o próprio Einstein disse uma besteira muito grande. Eu só quero conhecer os pensamentos de Deus. Peraí, conhecer os pensamentos de Deus. Mas foi Einstein que disse, é a pessoa sagrada, então ninguém vai dizer que foi uma besteira. Foi. Não sei se o Boni não concorda. Mas o próximo inscrito é Luiz Carlos, e depois eu. E depois mas assim, só. E depois ainda Ronaldo. Mas só uma questão de ordem, né, sobre o fenômeno paranormal, Alexandre, já que você citou. Então, quando você tem um ilusionismo, né, então é uma técnica, uma arte, né, como o próprio Walter, né, aí colocou, né, mas não é um fenômeno, né, então você já tem um domínio, né, daquilo ali, que ele aparenta, né, ser algo que não é, vamos dizer, algo que aparece e desaparece, mas existe uma técnica no meio para poder dar essa ilusão dos sentidos. Um fenômeno paranormal, né, na acepção do termo, né, ele aparentemente, os conceitos que a gente entende hoje, né, de espaço, de tempo e de energia, eles parecem estar incompletos. É uma questão ontológica até. Então, a telepatia, só para dar um exemplo, comunicação mente a mente. Então, isso ocorre, inclusive, à distância, em outros países, a milhares de quilômetros. Então, isso, aparentemente, você não pode ter uma comunicação dessa instantânea à distância. A questão da atuação direta da mente sobre a matéria, como num caso do poltergeist, que Walter acabou de citar aqui na apresentação, deslocou-se uma garrafa. Então, a garrafa não pode se deslocar, né, aparentemente, do nada. Né? Então, mais tarde, em outras situações, ele explicou que, paranormalmente, né, às vezes, um pedido de socorro, né, a mente consegue, que era o caso da gente lá, né, era um pedido de socorro dela, uma situação que ela estava vivendo, e esse pedido de socorro se manifestou de uma forma incomum, né, paranormal. É só um esclarecimento, né, porque aí é um fenômeno em si, né? Para não distinguir essa questão em ciência, você tem a experiência e você tem um fenômeno. Então, o fenômeno, você tem um fato, tem uma comprovação, você pode não ter uma explicação, né, assim tão detalhada, mas o fenômeno, ele é algo assim que você tem, né, ele está na categoria de fato, né? É só uma entendimento didático, né? Então, mas quando eu falei eu vamos dizer assim, eu saí em socorro desses ilusionistas ou fraudadores, não é que eu imagine que o que eles fazem esteja no campo da psicologia, não. Dizer apenas é que eles são, de fato, do ponto de vista da parapsicologia, eles não promovem fenômenos parapsicológicos, mas eles promovem outro tipo de coisa. Então, a rigor, por um outro olhar, talvez eles não fossem fraudadores, eles fossem outras coisas. Porque o termo fraude é um termo muito pesado. Aqui, não sei, eu sou engenheiro, mas então os advogados aqui, sei lá, o César, Walter, o termo fraude é muito pesado, né? E eu acho que os mágicos, eles não são fraudadores, eles são outras coisas, né? É isso que eu quis dizer, somente. Mas concordo com o que você disse, com o que o Walter disse,
e todo mundo, eu estou aqui somente feito num constante aprendizado, e concordo com você que, do ponto de vista da parapsicologia, aquilo não se enquadra. E o mágico, quando você vai assistir um show de mágica, um show de um ilusionista, já de antemão você já sabe daquilo. Na fraude, não. Na fraude há uma intenção de enganar o próprio nome, né? Então, a fraude não quer ser descoberta, né? E você já sabe, como premissa, né, que um show de ilusionismo e tudo, né, ele você já sabe disso antes, né? Mas, Luiz Carlos, por favor. Antes de agradecer, eu gostaria de dar uma experiência pessoal. Antes de você falar, a gente quer agradecer a você que está vindo aqui dando suporte da força para a gente. Então, não, é muito bom. Lá quando eu estava em casa, eu não estava dando, né? É que eu gosto. É o seguinte, é só a questão do besouro. Há 40 anos atrás, um colega teve um problema que o besouro entrou, sabe? Ele, obviamente, o zumbido horrível no ouvido, ele foi para o médico, claro, né? Foi para o médico. Ele não dava para tirar. Quanto mais você mete um negócio, um cotonete, mais o bicho zumbiza, né? Aí ele chegou lá no médico, o médico tem a luz, né? Aí o oftalmologista botou a luzinha assim, aí o bichinho foi-se embora. Aí aconteceu comigo, há uns 12 meses atrás também, um besourinho daquele de aroeira, que tem até o cheiro da aroeira. Ele é muito pequeno. Pum, caiu no meu ouvido. Aí entrei no desespero, meti um negócio para tirar, né? Eu tenho aquele negócio de unha, que eu tiro a cera. Aquele negócio de unha. Aí eu tentei tirar a cera, enfiei mais o bicho. Aí eu me lembrei da acontecer, foi até com o Fernando Ferro. Aí, só que agora a gente tem, né? A gente tem a luzinha. Rapaz, botei a luzinha, ele se virou, foi saindo. Então, é uma experiência, acredita. Você dá para meus filhos não acreditaram. Não acreditaram nisso, eu digo, mas olha, não precisa acreditar. Deixa acontecer. Quando acontecer, você testa. Bom, agora eu vou agradecer, né? E parabenizar, agradecer ao professor, né? E parabenizar pela palestra. E me perdoe eu ter como referência o Padre Quevedo. O Padre Quevedo disse que todos os médiuns, todos os sensitivos fraudam. Todos. Tá certo? Não só consciente, como inconscientemente. Por quê? Porque na ânsia de realizar os fenômenos que eles próprios não controlam, aí eles querem ter controle sobre essa fenomenologia e buscam a fraude. Esse Padre Quevedo era engenheiro demais, meu Deus do céu. Todos são. Bom, agora, o problema é a gente cair na outra questão. O fenômeno existe, independente da fraude. E o cético, quando se depara com isso, eu digo isso por experiência familiar. Meu neto nega, alguns filhos meus negam totalmente. Não, mas como é que se diz? A telergia existe, sai uma energia do cara, se materializa. Luiz, painho, Luiz, meu neto chama Luiz, isso é uma ilusão. Então, quando a pessoa, o cético, se depara com o fenômeno, aí ele tem aquela conversão, né? Aí diz, existe o espírito, ou então é o santo ou é o demônio, porque vem para ele as soluções que é do comum, né? A solução comum. Né? Você nega sempre todo mundo, hoje em dia, todo mundo é ateu, todo nega o fenômeno. Quando se depara com o fenômeno, realmente existe o espírito. Né? Então ele cai na explicação, no lugar comum, que são as explicações fáceis. Ou é Satanás, ou é um anjo, ou é um espírito. Cai nessa solução. Esse é o grande problema, né? Que deve ser sempre esclarecido. Existe o fenômeno. Ele foi medido, ele foi fotografado, ele é documentado, é um negócio velho, já é de 2 séculos atrás. Então, eu acho que cabe ao pessoal, para a escola, né? E ficar sempre esclarecendo a sociedade. Então, em conclusão, o que eu queria dizer é o seguinte: existe a fraude, existe mesmo. E existe por parte do sensitivo. Me perdoe eu dizer como referência o Padre Quevedo.
e que as pessoas também cair no ceticismo é extremamente errado, né? Tem que estar aberto, né? A outras soluções naturais do que as transcendentais. Obrigado, professor. Olha, na verdade, houve paranormais que nunca ninguém provou a sua fraude. Daniel Dungerholm foi um deles. Aqui no Brasil, Peixotinho, por exemplo. E Peixotinho produziu fenômenos extraordinários. E vamos dizer, no campo da literatura, o Chico Xavier, que realmente é um fenômeno de difícil explicação. Como é que uma pessoa que não leu algum autor possa imitá-lo? E agora? Então, a gente tem que dizer que há fatos, o importante é saber se os fatos são reais. Agora, o outro problema é a explicação dele. Esse é que é o grande problema. Mas Ronaldo, eu gosto de saber, né? Não, agora a minha... Concordo inteiramente. Agora eu também me inscrevo. Isso, já está na minha frente. Ele poderia Tá na sua frente, ó. Essa questão de posição não discute. Mas é uma posição meramente de inscrição, né? Mas, pessoal, é o seguinte, eu tive alguns comentários aí sobre a fraude, né? Então, a fraude realmente ocorre em quaisquer campos, né? Inclusive no campo científico, né? Onde você deliberadamente, né? A fraude, ela pressupõe, né? Que você está enganando, né? Algo, né? E agora, do ponto de vista de motivações da fraude, né? Então, há motivações até, digamos assim, inconscientes, em certo aspecto. Então, era como o próprio Uri Geller, né? O Uri Geller, ele foi um paranormal fabuloso na década de 70, inclusive, ele era muito comum nas apresentações dele. Na época do Brasil não era integrada ainda, né? essa rede, transmissão ao vivo, né? E você existia os tapes, né? As fitas que eram passavam no sul do país, depois passavam no norte. E naquele momento ele induzia as pessoas a relógios parados, relógios na época todos mecânicos, né? E você induzia a pessoa a fazer uma movimentação do relógio e o relógio funcionava. Tem um relato, inclusive, de pacientes, de parentes, né, que eles tiveram essa experiência, só que foi através do tape, né? Ele passava no sul do país e depois, alguns dias, é que chegava e o fenômeno se repetia, quer dizer, mostrando o aspecto indutivo, né, que você tem, né, de indução, de sugestão, né, aí sobre as pessoas. Contágio. E a questão da fraude, né, às vezes é o seguinte, né, como voltando a Uri Geller. Puxa, eu estou num show, ele cobrava, e a pessoa se sente, até inconscientemente, que era o caso de Eusapia Paladino, né, que é muito famosa, e você apresenta um ápice, né, dessas aptidões, e aquele ápice você não tem nenhum controle e as pessoas continuam chegando, cobrando, né, e cobrando, né? O Chico Xavier, citado aqui por Walter, ele tinha, né, além da questão do desempenho literário, né, como colocou, puxa, como é que eu consigo imitar dezenas de poetas, centenas de poetas portugueses e brasileiros que eu não li. Ele publicou há 21 anos, pessoal, e a instrução dele era primária. Então, ele não tinha dinheiro para comprar o livro. E era uma família pobre, pai e mãe pobres, de um local pobre. Então, ele torna ainda assim, mais impactante a obra dele. Depois ele fez centenas de obras, muito no aspecto assim, mais religioso, né? Então, muita coisa repetida, né, do ponto de vista de inovação. Digamos assim, eles são mensagens evangélicas, mas dentro de um contexto que são repetições, não aquele impacto que teve a questão do Parnaso do Além-Túmulo,
como também cerca de 20 livros que ele publicou, a coleção André Luiz, que ele atribuía ao espírito André Luiz, que mostrava conhecimentos fisiológicos, né, conhecimentos científicos básicos, como mecanismo, né, da mediunidade, aquele missionário da luz, né, evolução em 2 mundos. Então, ele tem um conjunto desses livros aí, eu li todos eles, né, e é muito instigante, né, como ele produziu esse tipo de conhecimento, né, naturalmente dentro de uma ótica espírita, né? Então, você não consegue atribuir fraude a essa questão. E também, João, ele publicou mais de 470 livros. Qual foi o escritor brasileiro que já escreveu tanto livro? Então, você tem essa questão assim da fraude, né? O próprio Alexander, ele tinha também que se tornou famoso na mídia, o Chico Xavier. Ele reunia, né, num centro lá em Minas, né? E nesse centro, né, eram mensagens que ele psicografava para pessoas que estavam de luto, né? Pais que perderam filhos, né? Irmãos, né? E coisas desse tipo. E naquela mensagem ela as pessoas reconheciam alguma informação ligadas, por exemplo, morreu de acidente, mas eu estou bem, coisa desse tipo que ele não teria como saber. Tinha nuances de telepatia. Então, para a psicólogo, não vai atribuir ao transcendental, ele vai procurar explicar, né, pela mente a informação da mente para os presentes. E hoje, Alexander Moreira, que é um psiquiatra de Juiz de Fora, inclusive, ele faz pesquisa simulando o Chico Xavier, é o Newton Souza, que é um professor do Ceará. Ele, inclusive, o ano passado, fez uma apresentação aqui nesse fórum, né, onde ele deu a experiência dele, porque o Alexander Moreira recrutou alguns médicos para poder simular, sob condições controladas, né, que ele não conhecia o local que foi do aeroporto direto para lá, e também ele não conhecia as pessoas para poder fazer essa investigação. Ele chegou a publicar um estudo da veracidade, em primeiro nível, né? Ele está aprofundando ainda outro. Então, quer dizer que essas questões, né, dessas aptidões incomuns, elas são, você consegue ter comprovações, ou seja, eles são fenômenos, e a fraude, né, é muito difícil explicar. Você não consegue explicar situações como essa de Chico pela fraude, né? Então, isso é uma questão, tá certo? A outra questão, que aí já é mais do ponto de vista de filosofia da ciência, né, que aí Molina e Walter, né, falaram das questões do ceticismo, né, e tal. Então, os problemas mais importantes em ciência, né, que são os problemas conceituais. Surpreendentemente, a gente, puxa, é o problema empírico. Eu tenho que mostrar que é um fenômeno, demonstrar que é um fenômeno, que é repetível, controlar, né, e por aí vai. Demonstrar. Os problemas mais importantes em ciência são os problemas conceituais. Então, isso, determinada linha de filósofo, tem um filósofo da ciência, né, que é o Larry Lodan, né, que é americano, que ele trata exatamente, ele aborda a questão do progresso, né, científico, na ciência como um aspecto de progresso, e isso aí explica um tanto quanto do ceticismo aqui colocado. Então, um fenômeno paranormal, ele é disruptivo para o nosso tipo de conhecimento, e ele, apesar de a parapsicologia ter 100 anos, aproximadamente, da década de Rhine, que é o final da década de 20, ele começou a usar estatística, que né, a parapsicologia se impôs no mundo científico, não pelo fenômeno. É uma coisa interessante, que é o fenômeno que já era estudado, né, assim, ostensivamente na metapsíquica, mas através da estatística, porque é através da estatística que é utilizada comumente, né, em várias ciências, nas ciências sociais, em tudo,
Então, ele, em 1967, né, conseguiu, né, tem aquela associação americana, né, para o desenvolvimento da ciência, né, a American Society for the Advancement of Science. Então, a parapsicologia conseguiu entrar, depois de várias tentativas, pelo método estatístico. Você não tem como refutar o método estatístico, não refutar tudo que é aplicado nas demais ciências. Então, o fenômeno começou a se mostrar, e isso faz 100 anos atrás. A parapsicologia desenvolveu uma heurística própria, então a questão do método adequado ao tipo de objeto, que é o que trata a heurística. Cada ciência, a química desenvolve seus métodos, a biologia desenvolve seus métodos, a química desenvolve seus métodos, a parapsicologia desenvolve seus métodos também. Então, ela desenvolveu, por exemplo, um método chamado Ganzfeld, que você senta a pessoa num local confortável, bota uma bolinha de ping-pong cortada com luz vermelha e ruído branco, por exemplo, no vidro. Você procura tirar toda a influência máximo possível do ambiente, daí você blinda, né, entre aspas, a pessoa. Pode até magneticamente, eletromagneticamente, até colocar numa gaiola de Faraday, e você faz a sequência de alvos, para a pessoa tentar adivinhar alvos, e com resultados estatísticos muito interessantes, com meta-análises também. Então, quer dizer, toda essa metodologia científica, você consegue demonstrar isso, a influência da mente sobre pequenos objetos, pequenos serviços, isso é exaustivamente demonstrado, mas você não consegue impor a parapsicologia, né? Puxa, como a ciência, ela simplesmente nega. Por quê? A questão do sexismo extremado, com certeza. Questão do viés, não, tudo é fraude, com certeza. Mas, antes de mais nada, vem um problema conceitual. Então, aquilo, né, que não é por você furar um modelo. Então, aí tem aí os modelos furando em termos de efeitos colaterais, medicamentos e tudo, né? Mas aí é o que o Imre Lakatos chama de cinturão, né, auxiliar. Você não é por você furar o modelo que o modelo cai, porque você começa a inventar um bocado de hipóteses auxiliares. Então, é assim que funciona a ciência. Então, enquanto os problemas conceituais não forem incorporados, né, ao mainstream science, é um processo inverso. É como, por exemplo, droga, alucinógeno, tudo, não era do campo científico. Em determinado momento passou a ser. Então, ele entrou, né, na inclusão. Hoje, esse negócio de disco voador, objeto não identificado, é coisa que não existe. E está tendo um viés diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, com audiência em congresso, tudo. Então, capaz de, mais na frente, né, coisas assim que são incomuns, elas passarem a incorporar ao campo da ciência. É o que acontece com a parapsicologia. O fenômeno paranormal não pode existir, é fraude, né? Volta aqui na ótica dele, né, exatamente de procurador de justiça, demoliu, né, com argumentos essa questão, né, dos vieses, todinho. Ó, quem alega tem que provar. Se o cara também imitar, não quer dizer que não exista. Então, isso tudo são alegações, né? Mas, acima de tudo, né, é o problema conceitual. O problema conceitual, você pode, né, ter N provas, N demonstrações no campo científico, mas se aquele conceito ele não entra no mainstream science, naquele paradigma, você pode fazer o que for, que ele ainda continua, né, só incomodando. Né? Era esses meus comentários, Jota, para as suas considerações. Justamente isso. Um conceito, depois de se tornar hegemônico, mesmo estando errado, é um problema mesmo. Você tem razão, João. Você tem total razão, João. Não se pode reduzir a ciência à metodologia da física. É isso que já Jair falou. Cada ciência tem sua metodologia própria. Pois é. Então a ciência procura, por esse método da ciência, da física, da química, tentar explicar, quando, na verdade, ela deveria procurar entender os fenômenos. Na minha opinião, ela se perde quando ela tenta explicar, ancorada no método científico, e aí, em vez de ela explicar,
ela deveria procurar entender, buscar o entendimento do que está se passando. E a dimensão de entendimento, na minha parca visão, eu acho que ela poderia até mesmo transpor essa barreira científica aí, essa porteira científica que nos prende nesse muro epistêmico científico. Era isso que eu ia dizer. Obrigado, César. Vou voltar aqui a palavra para a volta, mas assim, pegando o seu viés... Vamos para Ronaldo agora. Ronaldo, você falou a física, a química, né? São as ciências duras, hard sciences, né? Então, a metodologia, ela é uma metodologia aplicada você consegue criar modelos matemáticos, manipular, adequar, né? Quando Walker diz que matemática não é ciência, porque você cria uma matemática, e aí a dificuldade, né, de Einstein, né, na matemática rayniana, né, que ele não dominava, né? De poder adequar uma linguagem, né, a um fenômeno, né, que estava sendo estudado. Então, a matemática tem essa virtude, né, de você adaptar uma linguagem e colocar ela mais adequada no campo de ciência que eu estudo, né? Então, muitos fenômenos, né, e as suas aplicações tecnológicas, por exemplo, da engenharia, ligado à frequência. Então, onde é mais importante a frequência, onde é mais importante você ver o tempo, é mais importante do que a frequência. Então, você usa matemáticas diferentes. Você usa transformada de Fourier, de Laplace, né, conforme a situação que você quer utilizar algo que mais foque na frequência ou algo que mais foque no tempo. Então, só dando um exemplo da linguagem que a matemática tem recursos poderosíssimos, né, para estudar como linguagem. Né? Em cima da ciência autolimitante. Agora, a questão da ciência, César, antes de passar para o Ronaldo, é porque as ciências sociais, a maior dificuldade hoje da ciência é o qualitativo. Então, quando você pega o aspecto quantitativo, aí as ciências duras são mais fáceis de lidar, até pelo seu caráter de observação mais objetiva, do caráter de você ter o dado. As ciências sociais, na qual a parapsicologia está inclusa, as questões das ciências econômicas, tem os lados comportamentais, o lado qualitativo, que é a grande dificuldade quando você trata das ciências, é o lado qualitativo, né, das coisas, que é uma dificuldade inerente, metodologicamente inerente, né, dessa questão da qualidade ser abordada de uma forma científica. Né? Então, a abordagem social, ela tenta, né, a todo custo, desenvolver métodos, né, que eles incorporem essa questão qualitativa num viés, né, que seja um viés mais manipulável, mais descritivo, não só descritivo, mas explicativo. Porque esse, na minha opinião, é o problema, é explicando o que se perde, ela tem que procurar entender. Onde tem o comportamento humano, né, para você, né, ter o lado assim, explicativo, ele No meu parque entender, a ciência é autolimitada. É uma camisa de força. Você vê que a questão da psicologia são muitos e muitos modelos. E o que hoje está prevalecendo na psicologia é uma abordagem behaviorista, né, que ela é a questão cognitiva, né, no lado da cognição, né, a psicologia cognitiva, exatamente por você ter um viés matemático, você tem um comportamento, você simula, cria uma estatística, cria, né, notadamente na escola americana, você cria as escalas para você medir determinadas escalas. Sim. Tá certo? Então, é o que temos. Os exames de imagem ajudam isso, né, a você corroborar ou não determinadas escalas. Então, é um caminho que tem suas virtudes, naturalmente, mas tem suas limitações intrínsecas. É o que temos, paciência. Paciência. Também é uma caixinha também, é uma caixinha bonita, linda, rica, mas também é uma caixinha. Paciência. Como a matemática seduz os matemáticos, se encantam com matemática, é mesmo com os poetas. Eles dizem, as flores sorriem quando me veem. Então, olha aí. Poesia, encantamento, também encantamento. Mas, Ronaldo,
Antes de começar, eu queria fazer uma proposta, que a próxima palestra seja na Casa de Molina. É bem convidadinho, tem lanche, tem suco. Ah, é verdade, A gente está aqui, vai acabando. Então, Perdão, não resisti, perdão. Não resisti, desculpa. Não resisti. Não Flagrado fazendo. Desculpa. Eu devia ter desligado a câmera. Não. Perdão. Estimulou. Tem almoço, Molina? Bom, é muito bom. Bem, eu queria fazer aqui, são 4 tópicos. Né? Em primeiro lugar, né? A matemática não é uma ciência. Errado. A matemática é uma ciência. Não é. Augusto Conte. Não conte com isso. É bom demais. Vamos embora. Augusto Conte fez a classificação da ciência, dividiu em 2 grupos: ciências formais e as ciências factuais. O que normalmente vocês estão chamando de ciência é só as ciências factuais. Mas temos as ciências formais, que são 2. A lógica, a lógica e a matemática. A matemática é uma linguagem. A matemática tem uma linguagem. Como a engenharia tem uma linguagem, como o direito tem uma linguagem, como a medicina tem uma linguagem, e tanto as ciências como as artes, etc., tem uma linguagem. Então, a matemática tem uma linguagem. Mas ela também. Isso aí, a poesia também é uma linguagem. Matemática. Né? E a matemática não só uma ciência, como é uma arte também. Né? Como é uma arte também. Já a medicina não é uma ciência. A medicina é uma arte, que se utiliza de ciências como a histologia, a embriologia, etc. Okay? Principalmente a tecnologia. E a tecnologia é a aplicação da ciência. No caso, a engenharia é a tecnologia, é a aplicação da ciência. Não estou dizendo que engenheiro não usa ciência, muito contrário, usa muita ciência. Como o direito é a tecnologia do comportamento exigido. Exatamente. Então, veja, a segunda classificação de Conte, a matemática é uma ciência e que demonstra coisas interessantes. Eu me lembro de uma aula de álgebra abstrata com o professor Severino Collier, que provou algebricamente, não que tudo que sobe desce, mas que tudo que desce sobe, utilizando o que a gente chama de sequências de anéis e de ideais na álgebra abstrata. Então, tem essas coisas assim. Bem, um segundo tópico é em relação, que foi falado aqui sobre, foi colocado, indagado por César, sobre a questão de parapsicólogos que passam por experiências paranormais, etc. Tal. Então, o pessoal aqui conhece, mas pode ser que os companheiros que estejam vieram depois não conheçam. Tem um relato, uma vivência, quando eu era pequeno, tinha em torno de uns 10 anos, estava em casa, na parte de trás de casa, e tinha uma cadeira de balanço. Essa cadeira de balanço tinha sido trazido por meu pai, que a minha família é originária do Rio Grande do Norte. Né? Eu sou nascido aqui. Então, ele sabia que aquela cadeira era de avó. De repente, ela começou a se balançar sozinha. Eu estava sozinho na parte de trás da casa e mais ou menos, deu mais ou menos uns 10 minutos e a cadeira de balanço, para frente e para trás, e não estava ventando, não tinha cachorro nem gato e tal. Aí eu chamei minha mãe e meu irmão do meio, somos 3 irmãos, que estavam em casa, eles 2, e eu disse, faz uns 5 minutos que a cadeira de balanço está se balançando sozinha. E eles ficaram mais ou menos mais uns 5 minutos parados, olhando a cadeira de balanço se balançar para frente, para trás, para frente, para trás. Aí o meu irmão disse, vai parar agora. Aí sentou na cadeira, e é lógico, a cadeira parou. Né? Alguns dias depois chegou um telegrama, porque não era a época da internet, e telefone era a coisa mais difícil de ter, era caro, a gente não tinha telefone ainda na época. Chegou um telegrama comunicando a morte da minha avó, né? E o telegrama referia exatamente que ela tinha morrido na data em que ocorreu o evento da cadeira. O interessante é que aquela cadeira, ela não era realmente a cadeira da minha avó, porque o pai já tinha comprado uma outra cadeira, ela estava no lugar. Mas na minha cabeça, aquela cadeira era da minha avó. Então, pode ter havido uma ação telecinética esporádica, uma vez perdida ali, um fenômeno paranormal. Né? E isso está relatado em um dos livros de Erivan, que escreveu 2 ou 3 livros de parapsicologia. Ele coloca esse relato sobre experiências paranormais com parapsicólogos, ok?
Os outros dois tópicos, o tópico 3 e o tópico 4. O tópico 3 é sobre a questão de Uri Geller, né? Exatamente, Uri Geller era mágico, e ele mesmo já tinha referido ao longo da história, sinceramente, eu sou mágico. Né? O pessoal me chama para fazer o fenômeno paranormal, aí eu faço paranormal. Mas se o fenômeno paranormal não vem, o pessoal está pagando. Aí eu faço a mágica e faço o fenômeno paranormal. E, pelo menos, ele teve a humildade de externar que algumas vezes ele agiu como prestigiador, né? A gente gosta dessa parte de mágica, e eu já fiz dobragem de metais, mas existem certas condições. Né? Tanto existe o material preparado, mas é possível fazer dobragem de metais com material sem ser preparado, mas isso depende. Né? Tem certos talheres que é muito rígido, você não consegue fazer dobragem de metal assim, usando prestidigitação. Eu estou falando da questão paranormal. Para usar prestidigitação, aquele talheres de metal, que o cabo não é de madeira, ele é todo de metal, porém que tem uma certa flexibilidade. Aí é possível fazer, como já vi, existe algumas fitas, no caso CDs, e que tem explicações sobre como realizar essas dobragens de metal que simulam o efeito Geller. E, finalmente, no quarto tópico, a questão da fraude, principalmente em parapsicologia, tem dois vertentes, né? A fraude produzida pelo pesquisado, que foi o foco, né? E mais também temos o realizado pelo pesquisador, né? E inclusive, foi um material que foi enviado para o grupo, né? Sobre Alejandro Parra, né? Um argentino, que foi identificado que ele fraudou muitos daqueles trabalhos, né? Resultados que foram publicados, e durante muito tempo, né? fomos iludidos e tomados como realmente sendo verdadeiro. Então, é um tema realmente atual, presente, né? Que está presente não só na parapsicologia, no que concerne principalmente a questão do pesquisador, mas, como falou muito bem Molina, em outros campos, em outros ramos do conhecimento da ciência e dos campos mesmo que não é ciência. Então, foi apenas de trazer esses tópicos para reflexões. E também, Ronaldo, você falou no Uri Geller, quando o Instituto estava na Rua da Concórdia, e o Uri Geller começou a mostrar suas habilidades de mágico e de paranormal, apareceu lá no Instituto Carlos Fernando Villanova. Ele era filho do meu professor Lorival Villanova. Então ele disse: Walter, eu estou aqui com a minha ex-noiva, porque quando ela assistiu à exibição de Uri Geller, conseguiu entortar uma colher. Eu queria que ela fizesse uma demonstração aqui, se for possível. Eu digo: perfeitamente. Então peguei a chave do armário, não foi um garfo, uma chave do armário, e digo: olha, você não está obrigada a conseguir obter esse fenômeno, porque é muito difícil. Mas vamos fazer uma alternativa? Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar distraída, porque é a minha maneira de fazer isso. Pois não. Aí ela começou a esfregar o dedo na chave. Esfregando, aí a chave entortou completamente. Isso na minha frente, e uma chave. Que chave, ainda não vi nenhum mágico entortar. Entorta a colher, mas chave, ainda não vi nenhum entortar. Isso foi a minha experiência com uma pessoa que não era um médium reconhecido. Uma chave, ela é muito mais rígida, né? Daí a sua dificuldade, o próprio tamanho, uma chave de armário. Então, aquele truque, né, de você, né, desvia a atenção e aí simula, né, que está havendo uma dobragem de metais, aquilo que Ronaldo se referiu, mais fácil fazer com um metal mais longo, né, é mais fácil de fazer com um garfo, né, do que na algo assim pequeno. Agora, Ronaldo, né, ele se referiu, né,
há uma situação, às vezes, de um pesquisador, citou até Alejandro Parra, ele, inclusive, ele é mais doloroso para a gente, né? Nós tivemos, assim, muita interação com o Instituto. Eu, pelo menos, tive 2 vezes, em 2 congressos na Argentina. Então, uma vez, levamos também no congresso lá, mais de 20 pessoas do Instituto, aqui, um grupo grande, para lá. Ele, no Congresso Internacional que teve em Recife, ele também participou. E ele foi descoberto em fraude. Eu estou aqui com um artigo, né, que foi mandado para o Reginaldo Vieira. Esse artigo, né, ele foi publicado no Journal of Scientific Exploration em 2021, ou seja, tem 2 anos, exatamente expondo o plágio de artigos, a simulação de pesquisa, de mais de 22 artigos naquele momento, né, simulados. Falou isso, Molina falou. E, quer dizer, isso realmente ocorre com os pesquisadores, não é só com um pesquisado, né? Então, essa questão da fraude é algo assim muito, muito sério, né? É sempre uma hipótese de trabalho, tá certo? Então, isso ocorre em todas as áreas, né? Não só na parapsicologia, e é uma hipótese, né? Inclusive, né, que existe, né, aquela fraude, né, que como já se diz, é uma coisa deliberada, né? Você está voluntariamente querendo enganar, como também existe aquela fraude inconsciente, né? Onde a pessoa posta em determinada situação que aquilo ali pode afetar a reputação, prestígio, tudo. Então, a pessoa procura atender essas demandas, né, externas e acaba fraudando nem sempre de uma forma assim premeditada, de uma forma consciente. Isso é muito comum, né, assim, nos paranormais, que em determinado momento ele, caso assim histórico, né, de Eusapia Calabini, que foi estudada exaustivamente, comprovada, né, os aspectos dos fenômenos, mas que foi pega em fraudes, notadamente no final, digamos assim, da sua vida, né, da sua... Então, isso ocorre, e isso não foi demonstrado em outros métodos. Então, aquela afirmação de Quevedo, né, que os caras... Todos. Porque houve, né, a parapsicologia no Brasil, ela teve um viés religioso que é católico contra o espiritismo, que não existia em outros países, até porque o espiritismo, como religião de massa, só existe no Brasil, né? No Brasil, apesar de o percentual ser pequeno, né? Não, você tem lá 3%, 4%, eu não sei exatamente, são milhões de pessoas, né? Então, havia o interesse doutrinário, digamos assim, de combater o espiritismo e se usando do argumento da fraude, né? Então, a parapsicologia no Brasil tem, né, três decanos, né? Então, né, Padre Quevedo, um deles, o Hernani, o Hernando Guimarães de Andrade, né, que era um engenheiro, usava uma metodologia adequada, mas tinha um viés espírita. E Walter, né, aqui com o Instituto, que era um viés independente, né, sem essas preocupações, como é no mundo todo. Né? No mundo não tem essa preocupação, né, de combater o espiritismo, como teve particularmente no Brasil. E o Luiz Carlos fala do Quevedo, e o Quevedo ele tem um livro muito bom nos aspectos, assim, em termos assim, de descritivos, de número de casos, tudo, que é As Forças Físicas da Mente, que são 2 volumes, né? O tomo 1 e o tomo 2, e o Zangari, né, que é um pesquisador, né, um parapsicólogo conhecido no Brasil. Ele se deu trabalho, né? Isso é coisa ainda do século passado, né? Que sempre tem alguém chato, né? O cara coloca, né? O problema da ciência, a vantagem é que o cara bota lá um bocado de coisa, né? E aí, mais ou menos, surge algum chato que vai verificar, né? Aquela pesquisa, se é verdade. Então, o que é que acontecia com Quevedo? Né? Eu tenho essa publicação na Revista Brasileira de Parapsicologia, que na época era publicada por Zangari. Um determinado grupo
foi lá verificar as citações para alegar, ó, aquilo ali foi fraude porque no livro tal, página tal, e no final das contas, rastrear, ele distorcia os fatos, para provar, né, que isso é uma fraude, isso é uma desonestidade intelectual. Você distorcer um fato para provar seu ponto de vista. Para mim, isso é a corrupção da inteligência. Não, mas Quevedo fez isso. Quevedo fez isso, né? É uma referência. Então, ele, para provar um viés católico contra determinada crença, se utilizou determinados argumentos e eu tenho muito apreço por Quevedo. Quevedo fez parte da minha banca aqui do Instituto de Parapsicólogo. Né? Então, e Walter fez uma sacanagem, Quevedo, né? Que foi Jalmir e Luiz Carlos, né? O médico, né? Aí depois Quevedo deu 10 para os dois, tal, aí Walter sacanamente perguntou: e aí, Quevedo, qual é a religião dos dois? Aí o Quevedo lá, os dois são católicos. Não, Quevedo, um é espírita e o outro é materialista. Teria perdido a nota. Mas na época eu era espírita, né? Realmente isso. Hoje, Jalmir é criptoespírita. Não, mudei assim um pouco. A gente muda, né? A gente tem direito. Mas por falar em simpósio, outra sacanagem, né? Teve no Congresso Internacional de Parapsicologia, um russo deu um presente para Walter, um livro dele, em russo. Aí, no final do simpósio, Walter disse: eu vou retribuir aqui, já que eu ganhei um livro em russo, eu vou dar o meu livro em português para o russo. Nem Walter leu o livro do russo, nem o russo leu o livro de Walter em português. Hoje já tem o Google Translator, né? Então, pessoal, chegamos ao nosso horário, a discussão foi muito proveitosa. E nossa proposta está firme, viu? E a proposta está firme, né? Molina, sai para Molina. Então, no próximo sábado, teremos, como sempre, uma apresentação no Instituto. Se houver tempo, eu vou preparar uma apresentação sobre critérios de cientificidade. Se não for nesse próximo sábado, será um outro, para a gente poder discutir sobre as visões e as limitações das visões científicas. Né? Muito obrigado aqui pela presença de todos e até sábado. Agradecer a Walter, né, pela oportunidade dele trazer essa questão mais uma vez e explorar. Tchau a todos, fiquem com Deus e bom final de semana. Até a próxima. Bom fim de semana. Bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Parabéns, Walter. César. Tchau, pessoal. Tchau, Molina. César.